Meu nome é José Hamilton, eu sou arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal do Piauí, mestre em planejamento urbano pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nós trabalharemos juntos a disciplina de gestão ambiental das cidades, dividida em 3 unidades. A primeira unidade, que a gente vai falar sobre análise urbana, vou apresentar alguns problemas que acontecem tanto na escala global quanto na escala local, porque os fenômenos eles ocorrem no global e também afetam a gente no local, sempre de forma diferente, porque cada local é diferenciado em relação ao outro, então isso também acontece com os problemas, eles vão se adequando às realidades, às diferentes realidades, no caso. A unidade 2 será direito urbanístico, a gente vai tratar como resolver alguns problemas através da legislação, principalmente relacionado ao planejamento urbano. E na unidade 3, que será a unidade de encerramento, nós iremos centrar na parte de gestão ambiental mesmo. Como trabalhar, primeiro a gente vai conhecer alguns problemas ambientais, as medidas que foram tomadas pelos governos para resolver tais problemas e uma proposta, né, de solução da crise ambiental global. Bom, gestão ambiental das cidades. Aula 1. A produção do espaço urbano, análise de conceitos. Certo? Quando a gente fala de cidade, a gente fala cidade, a gente vive em cidade, mas afinal, o que é a cidade? Essa imagem que vocês estão vendo é uma cidade? A gente está vendo aí prédios. Posso falar para vocês que lá ao fundo vocês estão vendo a ponte do Brooklyn, lá onde tem o Homem-Aranha. É a cidade de Nova York, ok? E essa outra é uma cidade também? Por que que a primeira é uma cidade e a segunda também é uma cidade? A primeira é Nova York, a segunda Florianópolis. A gente pode observar que ambas têm visualmente, né, apresentam características comuns. Dentre essas características, os prédios, né, o adensamento. Apesar de que uma cidade está localizada nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, e a outra no Brasil, um país de terceiro mundo. Essas duas imagens eu quero mostrar para vocês a questão dos fenômenos globais. Um deles seria a verticalização. Em ambas as cidades a gente consegue perceber visualmente, porque tem fenômenos que não dá para perceber só através de fotografias, né? É preciso ver índices e dados. Mas no caso da verticalização a gente consegue visualizar. Mesmo sendo uma cidade de terceiro mundo, a gente tem uma verticalização e um adensamento muito forte na cidade de Florianópolis. Okay? Então, é um fenômeno global que aconteceu na escala local. Todas as grandes cidades, hoje em dia, têm a presença desse fenômeno. Okay? Mas em cada cidade ele acontece de uma forma diferente. Em Nova York, ele teve início na década de 40. Já volta vindo aqui mais para próximo da gente, no Piauí, a cidade de Teresina, a verticalização já teve início na década de 90, ou seja, 50 anos depois. Mas mesmo assim o fenômeno aconteceu. E assim acontece com vários outros fenômenos. No decorrer da disciplina, nós vamos estudar alguns fenômenos que já aconteceram em outras cidades. Alguns vão acontecer aqui, outros não vão. Existem fenômenos que acontecem aqui que talvez aconteçam em outras cidades futuramente também. É importante a gente conhecer esses fenômenos para poder se precaver. Porque se um fenômeno vai acontecer, é muito mais fácil você saber como resolver o problema, já que ele vai acontecer de qualquer forma, ou pelo menos aprender a conviver com ele antes que ele aconteça. Mas antes de falar de cidade, a gente vai falar de uma coisa que a gente não conhece. O que é cidade? A gente tem que definir. Essa foto aqui, uma aldeia, ela é uma cidade? Sim ou não? Por quê? Pois é, uma aldeia não é uma cidade. E uma favela? É uma cidade também? Será que a imagem de uma favela, ela traduz o sentimento de cidade ou ela é parte da cidade? Ou ela seria a cidade informal? Durante muito tempo, os arquitetos chamaram as favelas de cidade informal. Por quê? Para entender isso, a gente precisa ir para a definição de cidade. Cidade seria uma aglomeração de pessoas, mas até aí a gente poderia dizer que somos iguais aos índios. Os índios também vivem juntos, então eles viveriam numa cidade. Não, eles não vivem numa cidade por quê?
A cidade ela é uma aglomeração de pessoas no espaço físico, a gente sempre tem que considerar o espaço físico, em busca de benefícios, até aí igual aos índios, eles vivem juntos em busca de benefícios. No entanto, a gente tem o Estado, a gente vive sob a tutela do Estado, a gente obedece a leis, e é justamente isso que diferencia a gente dos índios, por exemplo, e das tribos, de outras tribos que existem por aí. Então, a cidade seria uma aglomeração de pessoas juntas, né, no espaço físico, em busca de benefícios, porque é muito mais fácil viver junto, o ser humano viver junto do que separado, e sob, né, a tutela do Estado, ou seja, a gente tem direitos e a gente tem deveres. Então é basicamente isso. Então, voltando aqui para a imagem, a questão das favelas, as favelas, hoje em dia, elas fazem parte da cidade, a gente pode dizer isso, mas antigamente ela era considerada como uma outra cidade, exatamente porque você tinha um poder paralelo na favela. Na verdade, a gente ainda tem um poder paralelo nas favelas hoje em dia, em algumas cidades. O que acontece é que normalmente essas favelas ou comunidades, como eles chamam, são localizadas em terrenos que não são legalizados, ou seja, como não é legalizado, não pode ter um posto de saúde, não pode ter um hospital, não pode ter uma delegacia. O comércio, que a gente conhece, as lojas de varejo, tipo C&A, Riachuelo e outros exemplos assim, grandes marcas, também não pode se instalar lá porque elas só podem trabalhar dentro da legalidade. E também a gente teria que ver que o Estado, né, o poder público não tem uma livre circulação. A gente vê que quando a polícia entra dentro de uma comunidade dessas é através de tiros. Então existe um outro poder lá, um poder que determina o horário que a pessoa pode chegar em casa, o horário que ela pode dormir, o que ela pode instalar, qual tipo de comércio, e se ela instalar, ela tem que pagar. Normalmente sempre foram os traficantes, mas existe, fora os traficantes, uma outra forma de poder paralelo, que são as chamadas milícias, né? Que eles cobram preços absurdos também para a pessoa utilizar o gás e até para a pessoa ter acesso à TV, por exemplo, ao chamado gato net. Então, por isso, devido a ter normas próprias, as favelas e comunidades elas eram chamadas de cidade informal. Hoje em dia não, com a pacificação das vilas e favelas e até com a entrada mesmo do poder público dentro, né, através de postos de saúde, da regularização fundiária, a gente pode dizer que que a favela ela faz parte da cidade, sim. Ok? Então, voltando aqui, né, para a definição, eu tinha falado que a cidade são pessoas aglomeradas no espaço no urbano, né, com espaço físico, em busca de benefícios, sob a tutela do Estado. Está muito próximo da definição do dicionário, por exemplo, que fala que é uma aglomeração humana de certa importância, localizada numa área geográfica, vocês podem ver no slide, que tem numerosas casas próximas entre si, destinadas a moradias, a atividades culturais, mercantis, industriais, são justamente essas atividades são os benefícios. É a atividade cultural, mercantil, industrial e financeira. São os benefícios. Então, basicamente ele falou a definição que a gente mencionou, só que ele enfeitou um pouco mais. Mas existe também a definição do geógrafo, porque a cidade ela não é estudada só pelo arquiteto, ela é estudada pelo arquiteto, pelo geógrafo, pelo sociólogo, pelo antropólogo. Então, muitas vezes a gente vai encontrar diferentes definições de cidade, sempre dependendo da área de estudo, o foco vai ser diferenciado e a definição vai mais para aquele lado da área de interesse. Então, eu vou pegar aqui a definição de um geógrafo, Roberto Lobato Corrêa, que é um geógrafo famoso, professor da UFRJ, aposentado, que ele fala que a cidade é igual ao espaço urbano, certo? Mas ele fala o quê? Ele fala que a cidade ela é reflexo e condicionante social. Vamos pegar aí novamente o exemplo das vilas e favelas, né? Digamos que uma pessoa que nasce naquele ambiente, digamos. Vamos pegar agora uma empresa, tipo a Mercedes, empresa de carros, né? Uma fábrica de carros. Quem tem mais chance de ser um executivo, um alto executivo de uma empresa multinacional como a Mercedes? Ou então a Fiat, vamos pegar a Fiat, Ford, que é mais conhecido.
Uma pessoa que nasce, por exemplo, num centro, num bairro nobre de alguma cidade, ou uma pessoa que nasce num bairro menos favorecido, numa favela mesmo. Então, nós sabemos que as pessoas, dependendo de onde elas vivem, elas vão ter mais ou menos oportunidades. Porque a cidade, ela oferece oportunidades. No entanto, as oportunidades não estão distribuídas de forma uniforme, né? Não estão distribuídas uniformemente no espaço. Tem lugares que a pessoa tem mais oportunidade e tem lugares que ela tem menos. E por isso que a gente diz que a cidade ela é um condicionante social também, ok? E também a cidade ela é considerada um campo de luta, mas não a luta como a gente conhece, a luta física, não. É luta política, porque nós vamos ter classes sociais. A cidade ela é dividida em classes sociais. Ou pegar aqui falar logo para vocês que não existe essa coisa de classe rica, classe pobre. Os técnicos estudam de acordo com as definições do IBGE e Datafolha. Então existe a classe alta, a classe média e a classe baixa. Ou então, se você quiser pegar uma outra definição do IBGE também, ou até do Datafolha ou da ONU, você pode dizer que existe a classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Sempre de acordo com os salários. Sempre essas diferenciações vão ser feitas de acordo com o salário mínimo, ok? E essas classes, elas vivem lutando entre si. Mas elas lutam por quê? Elas lutam por uma boa localização. Porque, como eu disse, a cidade, ela oferece oportunidades. Mas as oportunidades não estão distribuídas da mesma forma em todos os lugares. Então, quanto mais próximo das oportunidades, quanto mais próximos das escolas, das universidades, do posto de saúde, da infraestrutura como um todo, melhor para a pessoa, para o cidadão. No entanto, nem todos podem pagar para estar próximos desses serviços. Dessa forma, o mercado ele vai selecionando quem vai ficar próximo desse serviço. E como ele faz isso? Através do preço da terra. Vocês podem observar na terra de vocês, na cidade de vocês, que provavelmente vocês vão ter um centro, e nesse centro vai estar localizada a prefeitura, talvez a delegacia, a igreja, posto de saúde, e naquela localidade ali, onde tem infraestrutura, as ruas calçadas, né, se tiver, vai ter as pessoas que têm a melhor condição financeira. E à medida que você vai se afastando do centro, você vai vendo uma queda, né, no padrão de vida das pessoas. Como se as coisas vão ficando mais difíceis. Então é por isso que a gente diz que a cidade também é um campo de luta. Ok? E também a cidade é uma materialização da sociedade. A gente pode dizer que, por exemplo, a gente tomou conhecimento das crenças dos egípcios, por exemplo, porque eles fizeram as pirâmides. Então, eles acreditavam numa vida após a morte e eles fizeram as pirâmides justamente para materializar esse sentimento, certo? E é basicamente isso. A cidade ela é uma materialização da sociedade. Então, digamos que lá, por exemplo, em Veneza, é uma cidade que ela é cortada por rios, né, pelo mar. Então, é uma cidade que fica basicamente embaixo d'água, né, convive com a água. E eles fizeram e se adequaram toda a estrutura basicamente para conviver com isso. E nas cidades que vivem em função do mar, a mesma coisa. Então, a cidade, você pode observar, ela sempre vai materializar a sociedade que vive nela, certo? Digamos que seja uma sociedade que vive mais em função da agricultura. Então, isso aparece através dos investimentos, do que é valorizado na sua cidade. Ok? Bom, beleza. Agora que a gente definiu a cidade, posso considerar que está definida, a gente tem que saber quem produz a cidade, quem produz o espaço urbano. O espaço urbano ele é produzido de forma aleatória, ela sai sendo feita e vai se reproduzindo feito o ser humano, só aleatoriamente. Não. A gente tem que entender que o espaço urbano ele é produzido por agentes, certo?
E esses agentes são, né, os proprietários do meio de produção. Quem são os proprietários dos meios de produção? A gente considera os donos das indústrias, certo? Eu vou falar um pouco mais a fundo no próximo slide. Também os proprietários fundiários são outros agentes. Os promotores imobiliários também produzem espaço urbano. O Estado mesmo, como a gente conhece, o que é o Estado? É o poder político que estipula as regras, né? E diz o que pode e o que não pode ser feito e onde. É o poder municipal, o estadual, o federal. Esse é o Estado. E quem não é dono do meio de produção, quem não é proprietário fundiário, não é promotor imobiliário e não é o Estado, é excluído. Não é? Quem não está em nenhum lugar só pode ser excluído. E esse grupo excluído também produz espaço urbano. Eu vou já mostrar como. Ok? Vamos falar primeiro dos proprietários do meio de produção. Quando eu falo proprietário do meio de produção, eu estou falando dos industriais, das indústrias. Por quê? As indústrias precisam de muito espaço. Mas eu falei para vocês que quanto mais próximo do centro, mais alto o valor da terra. Isso quer dizer que, se eu tiver uma indústria e eu precisar de muita terra, eu vou colocar no centro? Não dá, né? Porque se é muito alto o valor da terra, isso vai fazer com que o meu produto seja muito caro também. Então eu vou vender menos, eu vou ter mais prejuízo. Então eles procuram locais em que a terra seja mais barata, ok? Para poder comprar terras maiores. No entanto, se ele é um industrial, ele vai produzir. Mas não é só produzir e produzir. Você tem que produzir e tem que vender. Então, para vender, você vai ter que levar sua mercadoria daquele local, da indústria. Então, você precisa ter também um investimento, né, em infraestrutura. Então, você vai para um lugar que tem uma rodovia, que tem uma estrada de ferro, que tem um porto. Então, a localização da indústria dentro da cidade, ela tem toda uma conjuntura, certo? A indústria ela precisa de uma boa localização, mas ela precisa de uma terra também que seja barata, porque eu consumo muita terra. Pois é, então as indústrias elas precisam de muito espaço e às vezes o proprietário fundiário ele não quer vender a terra porque ele precisa esperar que aquela terra valorize. Só que em algumas cidades, em muitos casos, o proprietário fundiário também é o dono da indústria. Então, os proprietários de terras ou fundiários, eles produzem o espaço urbano através da especulação imobiliária. Às vezes você tem uma terra, um terreno que impede que a cidade se desenvolva naquela forma, né, para aquele local, e faz com que tipo, certos investimentos públicos tenham que ser feitos distante. Então você cria uma comunidade longe do centro, por exemplo, porque entre o centro e essa comunidade você tem um terreno que está lá sendo que é fruto de especulação imobiliária. O proprietário não quer vender, ele só quer esperar o terreno valorizar para poder ter maior lucro, né? Então, é dessa forma. Essa questão da compra e venda de terras, né, tem a ver também com os promotores imobiliários, depende muito da demanda, né? Porque não é só vender, você tem que vender para alguém. Então, digamos que tem um grupo de pessoas, então todo aquele grupo já adquiriu essa casa própria, por exemplo. E dessa forma, para que o mercado continue vendendo, é preciso que haja uma nova demanda, certo? E essa nova demanda vai depender do Estado. Porque se o Estado fizer, por exemplo, concurso público, você criou uma nova demanda. E quando não é possível o concurso, né? Ou acaba a demanda realmente, outra estratégia, né, é fazer com que aquela população, que é chamada grupo excluído, que não pode comprar terras, possa comprar a terra. É o exemplo do Minha Casa Minha Vida, que você vende casas a um preço muito baixo. Você financia em parcelas a perder de vista. Dessa forma, você criou uma demanda, né, para as pessoas que querem vender. Então, você tem, dessa maneira, os promotores imobiliários agindo. Outra forma dos promotores imobiliários produzirem o espaço urbano é através da publicidade. Eles criam os chamados locais de status, ok?
é você pegar por exemplo, os condomínios que a gente vê por aí, eu vou mostrar aqui umas fotos, eles sempre botam, tipo, o coração da Zona Norte, o coração da Zona Leste, é sempre dessa forma. Eles nunca colocam o estômago, por exemplo. É sempre uma mensagem bonita. Normalmente tem sempre um pai e uma criança nas costas do pai. Eu peguei aqui algumas imagens para vocês verem. Que é uma forma que os promotores imobiliários encontraram para criar os locais de status. Então são esses os agentes, né, que produzem espaço urbano. Os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, né? O Estado, quando ele cria a legislação, né, urbana, e o grupo excluído, ele cria o espaço urbano no momento em que ele não pode, por exemplo, comprar terras. Se ele não pode comprar terras, se a população não pode comprar, mas ela precisa morar de alguma forma. Então ela vai fazer o quê? Vai invadir. E quando ela invade, ela vai invadir terrenos privados e vai ser expulso. E vai invadir terrenos, por exemplo, de áreas de preservação ambiental, porque teoricamente não tem dono, né? Então, de certa forma, o problema da habitação cria também um problema ambiental, ok? E outra forma também que elas produzem são as favelas, que também são frutos desse déficit habitacional, que depois as favelas vão virar bairros populares e vão receber a infraestrutura e vão continuar a malha urbana. Dessa forma, a cidade também é produzida pelos grupos excluídos, ok? Pois é isso, bom estudo, nos vemos na próxima aula. Acho que...